Santo é o Senhor, nosso Deus. Salmo 98. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Pedro Crisólogo, doutor da Igreja e chamado de doutor da Palavra de ouro, pois destacou em suas homilias que a salvação não está em méritos humanos, mas no mistério de Cristo. E ele diz assim: Cristo é o nosso tesouro, nele está a nossa salvação, a nossa vida e a nossa ressurreição. Quem o encontra, nada mais precisa buscar. E nesse sentido, as duas leituras de hoje trazem essa questão do tesouro da salvação, onde na primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 34, versículos 29 ao 35, nós temos o rosto de Moisés que resplandecia por ter falado com o Senhor. E paralelo a isso, nós temos no evangelho de hoje, em Mateus, capítulo 13, dos versículos 44 ao 46, onde Jesus conta a parábola que o reino dos céus é como um tesouro escondido. Então vejamos aqui na primeira leitura, no livro do Êxodo, onde vemos Moisés descendo do Monte Sinai com o rosto resplandecente, conforme está no versículo 29. Ele mesmo não sabe disso, mas quem olha para ele percebe: algo mudou. Há luz, há presença, há um reflexo da glória de Deus em seu rosto. Não é um brilho natural, não é cosmético, é a marca da intimidade com o Senhor. E Moisés permaneceu na nuvem, na escuta, na entrega, e sua própria aparência se transformou. E aqui está um mistério profundo. A presença de Deus muda não apenas nossas palavras, mas nosso ser. E essa cena é símbolo do que acontece com todo ser humano que busca a Deus com sinceridade. Ele começa a brilhar, talvez não com luz física, mas com um novo olhar, com uma paz diferente, com uma alegria que o mundo não entende. E como diria São Paulo mais tarde na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18: contemplando a glória do Senhor com o rosto descoberto, somos transformados em sua imagem com glória cada vez maior. E curiosamente, o povo não suportava olhar o rosto de Moisés, conforme está no versículo 30. A santidade brilha tanto que incomoda. Moisés precisava cobrir o rosto, não por medo, mas por misericórdia. O véu se torna símbolo da dificuldade do ser humano de lidar com a presença plena de Deus. E quantas vezes também nós rejeitamos aquilo que nos chama à conversão porque brilha mais do que conseguimos suportar? E quantas vezes fugimos da oração, da verdade, da Eucaristia, da palavra, não por indiferença, mas por medo do que veremos refletido nela? Como Adão, escondemos-nos ao ouvir os passos de Deus no jardim, conforme está em Gênesis 3, versículo 8. E como os israelitas, pedimos que alguém fale em nosso lugar, conforme Êxodo 20, versículo 19. O brilho da glória nos lembra que há algo em nós ainda escurecido, ainda longe do monte. E agora, vejamos o Evangelho, onde Jesus nos fala de um homem que encontra um tesouro escondido e de um negociante que encontra uma pérola de grande valor. Ambos fazem o mesmo, vendem tudo o que têm para ficar com o que encontraram. E o que está em jogo aqui é o valor absoluto do reino de Deus. Quem o encontra de verdade não pode mais viver como antes. O brilho desse tesouro transforma o coração. Ele muda o rosto, muda os afetos, muda as prioridades. E como Moisés, que encontrou o Senhor, desce da montanha diferente. O reino é o próprio Cristo. Ele é o tesouro escondido nas Escrituras, na cruz, na Eucaristia, no pobre, no silêncio. E quem o encontra de verdade não hesita em se desfazer de tudo, pois sabe que achou o único bem que não passa. E podemos nos perguntar: nós já encontramos esse tesouro verdadeiramente? Ou ainda há uma busca entre distrações e ruídos?
Nós já nos permitimos se expor ao brilho da presença de Deus? Ou ainda preferimos manter o véu da superficialidade? Moisés brilhou porque permaneceu na presença. O homem do campo e o negociante da pérola venderam tudo para adquirir o essencial. E nós? A fé cristã não é um adorno, ou seja, um enfeite. É uma transformação. É brilho, é entrega, é descoberta, é renúncia, como dirá Santo Agostinho. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Estavas dentro e eu te procurava fora. A fé não é uma procura fora, muito menos a fé não se pode reduzir e uma explicação sistemática daquilo que entendemos como doutrina ou de um segmento divino. E desse segmento divino, nós temos que ter experiência. O cristão verdadeiro é aquele cujo rosto começa a refletir Cristo, não por esforço, mas por permanência. Quem vive com Deus não sai ileso, sai indiferente, com marcas, com luz, com paz. E mesmo que o mundo peça para cobrirmos o rosto, mesmo que nem todos entendam nosso brilho, somos chamados a brilhar. E como disse Jesus, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, conforme Mateus 5, versículo 16. E como dirá no Apocalipse, na Jerusalém Celeste, no capítulo 21, versículo 23, a cidade não precisa do sol nem da lua para iluminá-la, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua lâmpada. E a meta da vida cristã não é apenas obedecer, é refletir o rosto de Cristo ao mundo. A obediência é o caminho inicial para refletir o rosto de Cristo ao mundo. Pois muitas vezes as pessoas ficam presas, escravas de uma obediência que elas acham que está correta, de uma obediência santa. Mas a obediência verdadeira e santa é aquela que, consequentemente, mostra ao mundo que o rosto de Cristo está configurado em nós. Esse é o grande desafio de nossas vidas. Uma vida contemplativa, ela deve remeter a uma questão existencial, ou seja, aquilo que nós contemplamos em espírito tem que ser suficientemente verdadeiro, que transforma o nosso ser e transformando o nosso ser nos leva a uma dimensão diferenciada de vida. São Pedro Crisólogo, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.